Esse é o Marcel, e ele é um vendedor. Seu objetivo é vender um produto da sua empresa, que é uma inovação. Mas ele tem um problema com isso. Por ser uma inovação, o mercado, bem como a sua empresa, onde ele trabalha, não estão adaptados à venda desse produto. Ele não sabe para quem vender, como vender, de que forma se posicionar para chamar a atenção de pessoas que possam se interessar no produto e, acima de tudo isso, não sabe o que fazer para converter pessoas interessadas em comprar em verdadeiros compradores. Mas como em qualquer setor de vendas robusto de uma empresa, esse setor da empresa da qual ele faz parte possui uma ferramenta para inverter essa situação e fazer com que em pouco tempo ele consiga voltar a vender de novo em grande escala. E essa ferramenta é o funil de vendas. E se você, bem como o Marcel, quer aprender a masterizar essa ferramenta, fica nesse vídeo, que é exatamente sobre ela que eu vou falar. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e queria saber o que vocês acham sobre esse tema, vendas. É normal que a gente associe vendas a ideias ruins, como, por exemplo, manipulação ou dissuasão, ou às vezes até um pouco de coerção para que alguém consiga vender um produto. Ele precisa usar dessas ferramentas para poder fazer a gente tirar dinheiro do nosso bolso em troca de um determinado produto. Mas mesmo com tantas ideias ruins atrelados à venda, por que será que tem tanto conteúdo, livro, podcast, curso sobre esse tema? Simplesmente por um motivo que eu gosto de chamar de os 3 tudos, que basicamente se resume a uma única frase. Todos vendem tudo o dia todo. Tudo feito por você durante um dia, em partes, se trata de um processo de venda. Seja vender uma ideia, uma imagem, uma ação, um produto, algum valor, um objetivo de vida, ou mesmo a sua força de trabalho. Tudo isso está sendo vendido por você de alguma forma. Um livro que fala muito bem sobre esse assunto de vendas no nosso cotidiano é esse daqui, O Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, do Eduardo Ferraz. Ok, mas quando a gente está falando de empresas, por que é tão importante a gente falar de processo de vendas em um mercado que cada vez está mais automatizado? Mesmo com automação, a venda ainda é necessária e ela vai continuar se fazendo muito importante durante muito tempo, se não durante toda a vida do setor privado. Antes de começar o canal aqui, eu fiz parte do MEG, o Movimento Empresa Júnior, que é simplesmente o maior movimento jovem empreendedor de todo o mundo. Esse movimento é basicamente constituído de alunos de todo o globo, de cursos de graduação em universidades espalhadas pelo mundo. Basicamente, o objetivo do MEG é fornecer para os alunos insumos a respeito de empreendedorismo, para que eles tenham também, para além de toda aquela formação profissional para atuar na indústria, ou mesmo para poder continuar na carreira acadêmica, também tenham acesso a informações que os permitam empreender no futuro. Mas bem, esse é assunto para outro vídeo, eu posso trazer um pouco mais de MEG em um outro conteúdo. E voltando para o nosso conteúdo, lá dentro do MEG, a gente costumava dizer que a parte mais crucial para o funcionamento de uma empresa é o setor de comercial. Isso porque o setor de comercial é como o solo onde você planta uma semente. Se você tem uma boa gestão de projetos, um excelente RH, ótimos contatos e parcerias, é a mesma coisa que você ter uma semente de extrema qualidade, um clima favorável, fertilizante e adubo que vão ajudar no crescimento dessa planta, além de irrigação para todo o ano, mas não ter o essencial para que você consiga fazer essa semente florescer, que é um solo adequado para o crescimento dela. Vendas para qualquer negócio é a porta de entrada de capital para uma empresa. Ou seja, é através dela que o negócio prospera, que os lucros são obtidos e que a empresa pode, através deles, se desenvolver e aumentar sua fatia de mercado. E essas vendas podem ser feitas de duas formas, que dependem muito do modelo de negócio de cada empresa. E elas podem ser a venda passiva e a venda ativa. A venda passiva é aquela em que o contato entre vendedor e cliente é feito por vontade do próprio cliente. Então ele recorre ao vendedor para a solução de um determinado problema dele. Para esse tipo de venda, as principais ferramentas para manter o fluxo de entrada de capital são um bom produto ou serviço para manter o destaque no mercado, um bom posicionamento no mercado, estando presente nos lugares onde o seu potencial cliente também está presente. Então, por exemplo, se você vende algo para um público jovem, faz sentido que você esteja em redes sociais como o Instagram, Twitter e talvez até o YouTube, para que você tenha conexão com o seu público de interesse. E branding, que é basicamente fazer o seu cliente reconhecer de fato quais são os valores da sua empresa e de que forma você atua frente aí às ocorrências que existem dentro do mercado. E a outra forma de vender é a venda ativa, que, como já diz o próprio nome, é uma venda que parte por iniciativa do próprio vendedor, em que ele vai atrás do possível cliente, para dessa forma conseguir vender um produto ou serviço para ele.
Nesse tipo de vendas, as ferramentas mais comumente utilizadas são o e-mail marketing e o cold call, quando seu objetivo é vender para o seu cliente um produto ou um serviço, e o personal branding, quando o seu objetivo é posicionar o seu produto ou serviço frente ao mercado para que o seu cliente consiga te reconhecer. Seja lá qual for o tipo de ferramenta utilizada para esses dois tipos de vendas, todas elas têm algo em comum: o CRM. O CRM, ou Customer Resource Management, é o termo dado para gestão de informação a respeito do seu cliente, como gostos pessoais, dores, objetivos e demais informações que permitem o avanço de um potencial cliente nas etapas do seu funil de vendas. Ou seja, para ter um CRM funcional, você precisa ter um funil de vendas bem estruturado, que te permita saber as informações necessárias para que um cliente avance de uma etapa mais superior do seu funil para uma etapa mais inferior do seu funil, ajudando, portanto, na conversão de um potencial cliente em um verdadeiro cliente. Então, para te ajudar nesse processo, como prometido lá na introdução, eu vou dar para vocês o passo a passo de como construir um funil de vendas. Primeiro, para começar, você precisa ter noção de qual é a estrutura de um funil de vendas. E ela é dividida em 3 partes, que são o topo, ou a boca do funil. Essa parte é o ponto de contato inicial entre você e o seu possível comprador. Nela, você precisa não ter só noção dos hábitos do seu cliente, mas também da percepção dele sobre os seus produtos ou serviços. Afinal, se quer trazer mais clientes para sua base, você precisa saber como captá-los. E é nessa etapa que você faz isso. Depois dela, nós vamos para o meio do funil. Esse é basicamente um ponto de avaliação do seu lead. Tudo isso com o objetivo de saber mais sobre ele. E é aqui que você vai buscar entender quais são suas dores, gostos e objetivos, dentre outros fatores que podem contribuir ou não para a compra dele no final da sua venda. Além disso, essa etapa serve também para avaliar a sua empresa e quais serviços ou produtos ela tem para oferecer que podem solucionar o maior número de dores do seu cliente. E por fim, nós temos o fundo do funil. A etapa que infelizmente um menor número de pessoas chega até ela, até porque tudo antes foi feito como uma forma de avaliar se haveria a possibilidade de uma conexão entre vendedor e comprador. Mas é nessa etapa em que aquele lead que foi qualificado até o final do funil e também que qualificou a sua empresa como uma possível solucionadora dos problemas dele através dos produtos ou serviços que você oferece, decide por fim, após uma etapa de alinhamento de expectativas, fechar o contrato e se tornar aquilo que é o objetivo no final do funil de vendas, um cliente. Claro que tudo isso é uma forma simples de entender o funil de vendas, mas para construir de fato você precisa de um pouquinho mais de tempero. E é sobre isso que eu vou falar na nossa conversa de hoje aqui nesse vídeo. Para começar então, vamos dar um pouco mais de detalhe aqui, na boca do nosso funil. Essa parte conta com 2 pontos principais, que são a exposição da sua marca e o contato inicial com o seu possível comprador. Sobre a exposição da marca, ela está atrelada no final das contas à forma como a sua empresa se posiciona frente ao mercado. E isso no final das contas está muito ligado à percepção do seu público-alvo sobre as experiências que ele pode ter consumindo os seus produtos ou serviços. Saber esse tipo de informação é crucial para que você construa campanhas de marketing que de fato auxiliem na conversão de leads em verdadeiros clientes, direcionando as campanhas a públicos que de fato possam ser atendidos por aquelas soluções que você oferece, em especial para campanhas de marketing online, porque o próprio algoritmo das redes sociais já te ajuda nesse processo de direcionar a sua mensagem a um público que possa de fato se interessar por aquilo que você oferece, diferente de uma venda ali na rua em que você sai entregando panfletos para qualquer um que aparecer na sua frente. Então, para essa parte nós temos basicamente 2 etapas. Primeiro, conheça o seu público-alvo, saiba para quem de fato você quer vender a sua solução e direcione a mensagem que você vai produzir através do segundo passo para essas pessoas, aparecendo de forma correta para os seus possíveis clientes, revelando que ele pode ter as soluções que ele busca caso consuma dos produtos ou serviços que você oferece, ou mesmo aparecendo nos lugares onde ele está presente, como eu tinha comentado lá no começo do vídeo. Se você for vender, por exemplo, roupa íntima feminina, não faz sentido fazer campanhas voltadas para o público masculino, a menos que essa campanha seja, por exemplo, para convencer esse público a comprar esse tipo de produto para dar de presente, por exemplo, às suas parceiras. Ou você pode também fazer uma campanha direcionada exclusivamente ao público feminino, tendo em vista que o que você está vendendo é consumido exatamente por esse público. Avançando para a segunda parte do funil, nós temos o momento de avaliação daquela pessoa que iniciou o contato com você ou que você iniciou o contato com ela. Esse é o momento de maior importância para todo o processo de vendas. Essa etapa significa tanto para o processo de vendas, porque é exatamente aqui onde 2 ações cruciais precisam ser executadas. E elas são, primeiro, a avaliação e qualificação do seu lead. Agora que você já sabe quem é o seu possível cliente, você precisa saber quem de fato ele é e o porquê ele aceitou avançar nas etapas do funil. Sabendo, por exemplo, quais são os gostos pessoais dele, quais são os desafios, os objetivos, os motivadores, empecilhos e tudo aquilo que pode influenciar positivamente
ou negativamente na tomada de decisão desse cliente a respeito de comprar ou não o seu produto ou serviço. E, portanto, acima de tudo isso que eu comentei anteriormente, o que você mais precisa saber a respeito do seu possível cliente é quais são as suas dores. Isso é tão importante porque, no final das contas, um processo de vendas se trata basicamente de um processo de solucionar problemas. Uma pessoa não compra um calçado porque ela quer simplesmente um tênis. Ela quer, por exemplo, ter um tênis de melhor qualidade, ou ela não quer andar descalça, ou não quer mais, sei lá, usar uma sandália ou algo nesse sentido. Ela quer aquele tênis porque o tênis resolve algum tipo de dor dela. E mesmo para vendas, por exemplo, de comida, ter o conhecimento de quais são as dores do seu cliente é essencial. Por exemplo, algumas semanas eu fiz uma viagem muito longa e cansativa pra caramba. Em um determinado momento dessa viagem, um ônibus parou num posto pro pessoal almoçar. Todo mundo no ônibus estava muito cansado e também estava com muita fome. Afinal, a viagem era muito longa. E exatamente por ser muito longa, também era muito cara. O problema é que o almoço nesse posto era também muito caro. E para piorar, a comida de lá era horrível. Resultado disso, poucas pessoas comeram. As que comeram pegaram pouco e todos saíram de lá com uma experiência terrível a respeito daquele restaurante. Tudo isso porque já tinham gastado muito com a viagem e estavam com fome. E não tiveram nenhum desses dois problemas solucionados. Afinal, a comida era muito cara e eles já tinham gastado muito do seu capital. E todo mundo estava com fome, mas poucos conseguiram comer porque a comida era extremamente cara. Para alguns, a percepção do lugar até piorou, porque não compraram nada e saíram de lá até com mais fome do que entraram no lugar. Para a segunda parte dentro do nosso meio do funil, você precisa apresentar a melhor solução para o seu lead. Conhecer agora as dores e as demais características dele, basta que você ofereça aquela solução, dentre as que você possui, que vai resolver o maior número possível de problemas que o seu lead apresentou, ou que possa ajudá-lo no maior número de desafios que ele possui. Para isso, além de ter esse conhecimento do seu lead, você deve ter uma noção clara de quais são os benefícios que cada uma das soluções que você oferece podem entregar de fato para o seu cliente. Um conceito que trata muito bem disso é o Jobs to be Done. Alguns anos atrás, eu participei de uma palestra cujo tema era exatamente esse, o Jobs to be Done. E nela, o palestrante contou uma história muito interessante. Na história, alguns pais que visitavam uma lanchonete que vendia sorvetes nos Estados Unidos foram entrevistados e perguntaram para eles o porquê eles compravam para suas crianças sorvete ao invés de outros lanches que o menu daquela lanchonete oferecia. Alguns deles claramente responderam que faziam isso porque queriam ver a alegria de seus filhos, enquanto outros responderam que o sorvete acalmava as crianças e, portanto, era uma ótima forma deles terem um momento ali de maior calmaria, visto que o sorvete esfriava o motor de energia infinita que suas crianças tinham e nesse momento eles podiam também descansar. Conclusão disso, o Jobs to be Done do sorvete não era simplesmente a alegria das crianças, mas também a alegria dos pais. Uma campanha de marketing que levasse isso em consideração, com certeza, traria muito mais conversão das suas vendas para os seus possíveis clientes, porque resolve mais dores e, além disso, ainda melhora a percepção do seu cliente a respeito da solução que você fornece para ele. Agora, sobre a parte final do funil, o fundo dele é a etapa de alinhamento de expectativas e de fechamento de contrato. Apesar da etapa mais difícil ter sido superada, essa etapa também não pode ser deixada de lado e simplesmente levada sem algum esforço, porque afinal de contas é nela que o objetivo de toda a nossa venda é concluído, que é a conversão de um simples visualizador da nossa mensagem em um verdadeiro cliente. E esse é um dos pontos dessa etapa, que é a conquista do cliente. Como seu lead já conhece as soluções que você tem a oferecer e está quase comprando de fato aquilo que você propôs para ele, basta seguir com o processo de vendas e fechar o contrato, ou mesmo já combinar ali a forma de pagamento. Mas é possível ainda melhorar a jornada do seu lead e dar a ele uma melhor experiência ainda daquilo que ele passou durante toda a sua jornada de vendas. Tudo isso é feito usando o segundo passo dessa etapa. Na realidade, é interessante que você coloque ele como o primeiro passo dessa etapa. E eu vou te mostrar o porquê. O ponto aqui é alinhar expectativas e negociar, claro que dentro do possível, pontos que possam tornar ainda melhor a experiência do seu cliente a respeito da solução que você vai fornecer para ele. Porque afinal de contas, quanto melhor a percepção que ele tiver de toda a jornada, melhor vai ser a sua conexão com ele e, portanto, maiores serão as suas chances de converter ele não só em um cliente, como em um cliente fiel. E a fidelidade de um cliente é melhor, porque além de comprar como um cliente normal, ele recompra, recomenda a sua marca e ainda a defende, tornando sua base de clientes ainda maior, como é o meu caso, por exemplo, com a Asus. Com esse passo a passo agora em mãos, basta botar em prática a construção do seu funil. E se ficar com alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários que eu te dou uma mão com esse processo. E sobre a construção do funil, era isso que eu tinha para poder falar para vocês nesse vídeo. E para aqueles que ficaram até o final, eu vou dar mais duas dicas. A primeira se trata de adaptação do seu funil. O que eu trouxe aqui acaba sendo voltado bastante para venda one-on-one, ou seja, você frente ao seu cliente. Mas é possível
realizar algo semelhante com cold calls ou e-mail marketing ou até message marketing. Para cold calls, o topo do funil pode ser, por exemplo, uma pesquisa de mercado feito antes de ligar para os seus possíveis compradores. E inclusive pode abranger também parte do começo, o início daquela sua primeira ligação para um possível cliente. Apesar de tudo, essa primeira call pode também ser o começo da sua segunda etapa do funil, onde você já vai começar ali a fazer uma pequena avaliação do seu cliente. Claro que é interessante aqui que você tenha um CRM muito bem construído para que você vá guardando as informações sobre esse cliente, sobre as suas dores, gostos pessoais, objetivos, desafios, como eu tinha descrito para vocês no decorrer aqui do conteúdo de hoje. Tudo isso, claro, foi só um exemplo de como você pode fazer a adaptação para o caso de uma cold call. Basta agora você usar um pouco de criatividade, entender um pouco melhor sobre os processos de e-mail marketing ou message marketing, para que você consiga direcionar os seus esforços de forma a realmente conseguir passar o maior número de pessoas para cada etapa do seu funil, para que dessa forma você consiga converter o maior número de pessoas, de simples visualizadores a clientes. A segunda dica é sobre o pós-venda. Muita gente simplesmente ignora essa etapa da sua jornada de venda, mas querendo ou não, ela também faz parte do processo. Porque a venda ela não acaba simplesmente quando o cliente compra um determinado produto ou assina um contrato para fechar um determinado serviço. Ela continua depois disso e pode continuar por ainda mais tempo. É importante saber, por exemplo, se o cliente de fato gostou do produto fornecido a ele ou se sua experiência durante a jornada de vendas foi satisfatória de fato ou não. Mas para saber se a percepção do seu cliente foi de fato em função do seu processo de vendas, do seu produto, ou mesmo devido a uma característica específica daquele cliente em função dos demais clientes da sua base, é essencial que você tenha um CRM funcional. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. E este vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham de fato curtido esse conteúdo. Se foi realmente isso que sentiram, mostra pra gente deixando aquele like. E se quer mais desse tipo de conteúdo, segue a gente também lá no Instagram. E se é a sua primeira vez entrando aqui no canal para poder ver esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no botão para não perder os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui pro canal. No mais, um muito obrigado a todos e eu te espero no próximo passo da sua jornada.